Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Conselheiros, onde a gente recebe aqui profissionais, executivos e conselheiros que estão no processo de transição de carreira para atuarem como conselheiros. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem o nobre propósito de levar a governança proativa a mais de 45 mil empresas que hoje têm porte e complexidade para montarem seus conselhos. Se você gostar desse episódio, então considere se inscrever aqui no canal, seguir no sininho aqui, ativar o sininho para as notificações e, claro, curtir também esse episódio, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e ao meu lado, Udo. Tudo bem, Udo? Tudo bem, Farias. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E hoje, gente, a gente tem uma presença bastante especial aqui, né, para falar sobre essa carreira de conselheiro e como vem sendo desenvolvido isso. Nosso grande amigo Miguel Saad. Miguel, um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado, Farias, obrigado, Udo, pela oportunidade. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Os membros da Board Academy que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, sejam muito bem-vindos também ao nosso podcast. Muito bom. Miguel, primeiro, novamente, seja muito bem-vindo. Nesse papo que a gente tem o prazer aqui de conhecer um pouco da tua história. A gente está aqui para compartilhar, então, os seus desafios, a sua jornada, por onde você passou. E eu já começo com duas perguntas. A primeira, quem é o Miguel Saad e onde iniciou a história do Miguel Saad?
Muito bem, Farias. Miguel Saad, a história dele se começou há um tempinho atrás, pouco mais de 70 anos. Eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Igarapava. Fica ali, região de Ribeirão Preto, Franca, divisa com Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. O meu pai era filho de libaneses, nascido no Brasil, mas filho de libaneses. A minha mãe era italiana, veio para o Brasil beber. Meu pai era um comerciante, no começo tinha uma máquina de beneficiar arroz da família. Depois, com a mudança da comercialização de arroz já limpo, o negócio ficou, não estava dando o retorno que ele queria, e ele acabou abrindo um bar. A minha mãe era professora, mas nunca exerceu a profissão, porque com 4 filhos para criar, o tempo era muito escasso, a demanda era grande, muito escasso É. para dar aula. Então, é uma família humilde, né? Como uma cidade do porte da que eu morei, Igarapava, é uma cidade assim, com pessoas assim, sempre bem humildes. Então, eu comecei a minha história lá atrás. Toda a minha formação, vamos dizer, de colégio foi em Igarapava, o Instituto de Educação de Igarapava, e chega um momento que você tem que decidir qual é o teu caminho. Então, quando eu entrei no colégio, que a gente chamava antigamente de científico. Científico, é. É, É da sua época também, não? Também, tinha o exame de admissão também, você se lembra disso? lembro. Nossa. Opa. Então, a hora que eu fui para o científico, eu tomei a decisão, falei, eu vou ser engenheiro. Tá. E aí vem a pergunta, por que engenharia, né? E antigamente, Farias e Uda, a gente não tinha toda essa parafernália de testes para ver qual que é a tua profissão. Eu fui ser engenheiro porque eu gostava de matemática. Olha só. Eu era olha bom de só. matemática, gostava de matemática. Então, quem era bom de matemática gostava, ia fazer engenharia ou arquitetura. Quem gostava de biologia ia ser médico, dentista e assim por diante. Então, eu decidi, eu ia ser engenheiro. Meu pai não podia me sustentar fora, então eu tinha que escolher uma universidade que não fosse paga. O meu pai não ia conseguir me sustentar. E eu, na minha vida, viu, Farias e Udo, eu sempre botei a régua meio alta, sabe? E eu, naquela época, eu decidi, eu vou fazer a USP. Só que o colégio de Igarapava não preparava para um vestibular concorrido como o da USP. Então, E aí, como é que foi? eu vim fazer cursinho em São Paulo. Tá. Eu tinha... Meu pai tinha um irmão que morava aqui em São Paulo. Por coincidência, ele morava perto do Ângulo Latino. E eu, então, vim fazer o cursinho no Ângulo Latino, morava na casa do meu tio. Era 15 minutos caminhando da casa dele até o Ângulo Latino. Fiz o Ângulo Latino, chegou na hora do vestibular. Eu tinha 2 opções, a Escola Politécnica ou Engenharia de São Carlos. Eu passei na Engenharia de São Carlos e fui fazer a Engenharia de São Carlos, Engenharia Civil. Então, é uma característica minha, e isso me acompanhou, acho que a vida toda. A régua sempre foi alta, e por opção minha. Eu sempre gostei disso e isso me provocava. Eu tinha que me dedicar, tinha que estudar. Isso te movia, né? Te desafiava. Me desafiava. E eu sempre gostei de um desafio. Na profissão, se tem uma coisa que eu gostava, quando eu via que tinha um desafio, eu ia atrás. Então, eu fiz os 5 anos de São Carlos. Chegou no 4º ano,
que eu percebi? Eu ia... São Carlos era uma cidade, à época, pequena, você não tinha como fazer estágio em engenharia civil, era muito difícil. Tá. Então, a escola dava a opção de você antecipar alguns créditos do segundo semestre do quinto ano. Então, eu fiz isso, antecipei os créditos para terminar o curso em julho do quinto ano, né, o nono semestre. 4 anos e meio, então. 4 anos e meio. E aí, eu tirei os créditos todos, mas eu não tinha o CREA ainda. O CREA só ia me ser dado no final do ano. Aí eu vim para São Paulo procurar um trabalho, um emprego. E eu consegui o emprego era um auxiliar técnico. No fundo, era um engenheiro que não tinha crédito, né? Porque os trabalhos que eles me deram... Fazia tudo. Era Mas você só não dinheiro. assinava ainda. Só não assinava. E eu, como eu não tinha o CREA, eu era um auxiliar técnico. Era uma empresa de projetos de estradas de rodagem. Essa empresa não existe mais, já fechou há muito tempo. E entrei, comecei a trabalhar nessa empresa. Em dezembro saiu o CREA. Em janeiro eu fui contratado como engenheiro júnior. E aí eu toquei a vida. 1 ano e meio depois, a empresa, com problemas financeiros, já começou a atrasar pagamentos. Aí eu falei, está na hora de eu buscar um outro caminho. Eu tinha um amigo que trabalhava na CESP, em Ilha Solteira, na área de controle de qualidade das obras da CESP. E ele, então, me convidou para ir para lá. Eu fiz lá os testes que tinha que fazer e fui para Ilha Solteira, trabalhar lá no laboratório de engenharia civil, na área de concreto. Era uma coisa também que eu sempre gostei. E fui ser engenheiro lá em Ilha Solteira. Olha só. E aí é uma coisa assim interessante. Eu não hesitei em nenhum momento. Eu falei, a oportunidade é aqui que eu vou. Não vou ficar esperando outra oportunidade. E fui para lá. E foi, assim, foi muito frutífera para mim, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava e me possibilitou conhecer pessoas que foram importantes para mim. Então, esse cara que me convidou para ir para lá, ele chamava Luércio Scandiuzzi, chamava porque ele faleceu há 4 anos. E ele, assim, é um cara que me abriu as portas para uma profissão que eu segui durante muito tempo. E aí eu tive a oportunidade, o Luércio, à época, saiu, foi para Itaipu, e eu assumi o lugar dele. Uau! Assim, fazia 1 ano e meio que eu estava lá, como o chefe da área de concreto da área de concreto. E aí eu falei, eu preciso dar um upgrade, né? Nós tínhamos um consultor, um americano, chamado Roy Carlson. Ele era um cara, na época, tinha quase 80 anos. Nossa! Ele saía de São Francisco para ir dar consultoria no Brasil, você imagina? Olha só. E ele era um cara, assim, muito amável, muito educado. E num dia, conversando com ele, ele tinha muita influência em Berkeley, na Universidade da Califórnia, que tem uma área de engenharia civil muito forte, sempre teve. Aí eu, conversando com ele, e ele gostou de mim e falou, não, vou te arrumar para você fazer curso lá. E aí ele me mandou o convite, eu internamente na CESP trabalhei, falei, deixa eu ver se eu consigo cavar isso aqui. A aprovação, né? E eu tive sorte que foi a época que a CESP tinha muitas obras para começar.
usinas de Porto Primavera, Rosana, Taquarussu, Três Irmãos, onde era um investimento que se justificava, né? E aí eu consegui a aprovação da CESP. Eu fiquei 3 meses em Berkeley fazendo cursos em nível de pós-graduação, mas como visitante, um visit scholar, porque eu não tinha que fazer prova, mas eu assistia às aulas normalmente, frequentava os laboratórios da universidade. Eles arrumaram lá uma sala para mim e o outro amigo que foi comigo, o Bento. Então, nós tínhamos uma sala de estudo, nós tínhamos toda a biblioteca da universidade à disposição, a gente podia pegar qualquer livro lá, por o tempo que fosse necessário, e estudar. Então, estudava 3 meses estudando, assim, o mais alto nível, uma universidade fantástica. No topo, né? Você está falando aí uma das melhores e maiores, né? Exatamente. Mas também a área que você atuava era de uma extrema responsabilidade, né, Miguel? Porque a gente sabe que nessas usinas hidrelétricas a questão do concreto desempenha um papel fundamental, né? Na hora que você vai fazer a barragem e tudo mais, aquilo precisa ser muito bem dimensionado, muito bem executado, principalmente. Perfeito. Você sabe que o concreto de barragens, ele tem uma característica, aqueles grandes blocos de concreto, eles são concretos sem armação nenhuma. Sem? Por quê? Eles são feitos para dar peso na barragem. Então, são concretos com agregados, né, com pedras de grandes dimensões, que é para dar peso. A barragem precisa de peso para aguentar a pressão que a água exerce sobre ela. E esse concreto, ele, feito de cimento, o cimento se hidrata, eleva a temperatura do concreto e, quando ele começa a resfriar, ele cria um gradiente térmico. E o concreto sozinho ele não resiste à tensão de tração. O concreto tem uma resistência baixa à tração, o concreto puro. Então, você tinha a tecnologia hoje usada, você refrigerava o concreto. Você usa água gelada, gelo em escama, para fazer com que a temperatura de equilíbrio do concreto seja menor e crie um gradiente térmico em relação ao equilíbrio, que é a temperatura média anual, fosse de um nível que o concreto resista à tração. Aguenta. Olha só. Assim, Então, a gente não imagina, Você não imagina. assim, a pesquisa para chegar nesse nível aí, né? E aonde começou tudo isso, é interessante, não foi em Berkeley. Foi numa barragem do Bureau of Reclamation, que vocês conhecem em filmes, que é a barragem de Hoover, perto de Las Vegas. Essa barragem aparece em tudo quanto é filme, é uma barragem arco. E ela foi a primeira barragem que refrigerou o concreto. Tem estudos maravilhosos feitos pelo Bureau of Reclamation. E isso acabou sendo uma tecnologia que é implantada hoje para evitar... Isso quantos anos atrás? Então, a barragem de Hoover é de 1930. 30? Olha só. Mas como é que pesquisava isso nessa época, né? O que acontece? A barragem de Hoover, a primeira metodologia, eles colocavam tubulações dentro do concreto e injetavam ar frio para fazer com que a temperatura fosse se equilibrando. Depois de um tempo, se verificou que era muito mais fácil e mais barato usar água gelada e gelo em escama, que faz o mesmo efeito e é muito mais barato. Então, isso daí foi evoluindo com o tempo. Hoje é o que se usa na construção de grandes barragens. Sensacional. Bom, aí você foi para lá, Califórnia, né? Califórnia. E aí ficou 3 meses lá e na volta, o que você fez? Bom, aí o que eu fiz? Eu antes de voltar ao Brasil, nós tínhamos conseguido conhecer alguns grandes laboratórios americanos. Então, eu fui conhecer o do Bureau of Reclamation, que fica em Denver, Colorado.
Fui conhecer do Corps of Engineers, que fica em Vicksburg, em Mississippi. E aí eu voltei para o Brasil, cheio de ideias, né? E aí eu comecei um trabalho de modernizar o laboratório. Um laboratório que tinha já um status muito bom, e fui, com aquilo que eu vi lá, com a possibilidade de comprar equipamentos e com o apoio de alguns colegas que eu tinha no setor, e aqui eu gosto sempre de citar aquelas pessoas que me ajudaram, né? Então, um grande amigo meu até hoje, que era o gerente de Furnas, do laboratório de Furnas, o Walton Pacelli de Andrade, e o Pacelli, então, falou, vem aqui, eu tenho uns equipamentos novos aqui, vem aqui, eu te dou o projeto, tudo para você implantar lá. Nossa. Olha só. É interessante porque o setor elétrico é assim, há muita parceria entre as pessoas. As pessoas disponibilizam aquilo que tem para Ajudar o outro. ajudar o outro. E é assim que funciona até hoje. Olha só que interessante, Farias. Num outro podcast que nós tivemos aqui, Miguel, nós discutimos muito, né, tudo que envolve um conselho, mas a gente sempre caiu num ponto, que é a questão das pessoas. A base é sempre gente, né? A gente, né, então aqui agora a gente está voltando no mesmo ponto, e esse é bastante interessante que você colocou agora, Miguel, né, que é o relacionamento com as pessoas, a disponibilidade das pessoas em ajudar no desenvolvimento. Se você for ver, já duas pessoas que ele comentou, primeiro o consultor de 80 anos que levou ele para Califórnia, né? Exatamente. E agora uma outra pessoa que te ajudou também, te impulsionou. Não, e eu tive várias, eu vou depois, ao longo da nossa conversa, citar outras pessoas, porque eu acho que o agradecimento é uma coisa que eu sempre tive comigo. Agradecer quem me ajudou. Isso, além de um ato de humildade, é um ato nobre de você agradecer quem te ajudou, né? Sim. Então, o Pacelli foi um dos caras que me ajudou, e a partir, então, do que eu vi nos Estados Unidos, do que a Furnas me proporcionou à época, eu fiz uma série de melhorias no laboratório, equipamentos novos. E aí vem uma terceira pessoa que trabalhava lá no laboratório à época, era par meu. É um cara que, por coincidência, até é formado junto comigo, só que ele era engenheiro elétrico. O Dauro Ribeiro. O Dauro era um cara espetacular. E um dia cheguei para ele e falei, Dauro, eu preciso fazer aqui um equipamento, que é isso aqui, ó, o projeto está aqui. Só que eu não tenho a menor ideia como é que faz isso. Ele falou, deixa comigo isso aqui, me dá um tempo. Eu falei, te dou. Ele passou um tempo, ele olhou e falou, Miguel, já tem na cabeça o que nós vamos fazer. Bom, ele desenvolveu os dois equipamentos que eu passei para ele, lá na oficina da CESP, usando coisas que ele conhecia. E assim, ele, em cerca de 3, 4 meses, ele me entregou os dois equipamentos funcionando. Então, é um cara assim, inteligentíssimo e é um cara assim, extremamente prático. É um cara que transformava o conhecimento dele de engenharia em aparelhos, em sistemas. Ele era engenheiro elétrico, né? Então, o Dauro é um cara que também me possibilitou fazer todas as melhorias que foram feitas lá no laboratório. E assim foi feito. Chegou uma hora que eu já estava no laboratório, já tinha casado, e aí, nesse período, nasceram as minhas 2 filhas, lá em Ilha Solteira. A Flávia, que é psicóloga, mora lá em Toronto. Mora em Toronto, legal. E a Lívia, que é publicitária, também mora em Toronto. As duas moram em Toronto já há 5 anos, trabalham lá. Legal. E não querem mais voltar ao Brasil, já conseguiram o visto de residência permanente e querem continuar por lá.
E nesse período, então, depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a perceber que a política estava entrando muito no dia a dia do laboratório. Tá. E é aquela pior política que tem, né? De indicações, de deputado fulano dando indicações. Aí Aquilo que a gente já sabe que não funciona, né, Miguel? não funciona. Aí eu falei, está na hora de eu ir embora. E aí, conversando lá internamente, me chamaram então para vir para São Paulo. Aí eu cito um outro cara que me ajudou, o Renê Paula Leite, ele era o gerente da área de estruturas de concreto em São Paulo. Ele falou, Miguel, vem para cá. E eu vim para São Paulo. Fui morar em Campinas à época, viajava todo dia. E aí comecei a trabalhar lá na área de estruturas. E aí, Farias, 4 meses depois, um outro amigo, Paulo Godoy, me chamou para ser gerente de uma área lá do departamento dele. Então, uma outra promoção que eu tive em 4 meses que eu estava em São Paulo. Aí fui ser gerente da área que fazia estudos de inventário e viabilidade de usinas hidroelétricas e de usinas térmicas. Aí fomos fazendo, tinha muitos projetos à época, a CESP à época investia muito nisso. Aí fui trabalhando nisso. Tudo isso dentro da CESP. Tudo dentro Toda da essa CESP. movimentação Olha só, dentro da CESP, né, Miguel? Só para deixar claro, eu fiquei 25 anos na CESP. Nossa, Eu saí da CESP em 2000. Então, olha só. isso aconteceu já por volta de 1990. Então, quase que a gente se cruzou, Miguel. É? Que eu era um dos fornecedores da CESP, da Voit. Você era da Voit? Trabalhei 25 anos Tudo em lá casa aqui, você viu, né? É o que eu te falo, o setor elétrico se cruza em algum lugar aí. É legal. A Voit foi um dos grandes fornecedores de equipamentos de Porto Primavera. Foi. Eu conheci muita equipe. Engraçado eu não ter cruzado com você, viu? Eu ficava mais na manufatura, né? Na manufatura. Dos rotores, das turbinas e tudo mais. A gente usava mais o pessoal da área comercial. Isso. Né? Então, aí por volta de 1990, uma outra mudança política na CESP. A área que eu estava foi extinta, isso era comum, né? Normal. Empresa estatal. Mas aí, o diretor de engenharia, na época, falou, Miguel, você vai trabalhar na área de planejamento da expansão. Você vai ser o gerente adjunto. Aí eu falei para ele, mas o gerente que está lá está de acordo com isso? Ele falou, não, fica tranquilo. Você vai para lá amanhã e já conversa com ele. Aí é mais um cara que eu agradeço, o Antônio Zagato, Antônio José Zagato. E o Zagato era assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E ele era o cara que, sim, ele não gostava do dia a dia do departamento. Era um cara que gostava muito de escrever relatórios, de participar de reuniões onde se discutia o planejamento do setor, tudo. E ele falou, Miguel, você toca o dia a dia aí, você interage com a gente. Foi excelente para ele, então, né? Para ele e para mim, porque me possibilitou uma outra visão, claro, né, que eu tinha. E aí continuei com ele por mais 4 anos. Aí, numa outra mudança, lá em 95, entrou um novo diretor, que já falecido também.
ele era um cara muito conhecido no setor, ele era um cara muito autoritário. Eu até não vou citar nome. Não, tranquilo. E aí ele começou a fazer reduções de quadro de pessoas na empresa, porque era o início do governo Covas, o Covas queria privatizar a CESP. E aí esse diretor, um dia, chama lá na sala dele, o gerente do departamento estava junto, ele falou: Miguel, faz aí em 2 minutos um resumo da sua vida profissional, da sua experiência profissional. Nossa! 2 minutos. 2 minutos. Aí Já poder de síntese, hein? Aí eu sintetizei o mais rápido. Falou: então você vai ser nomeado para ser gerente da divisão tal, de recursos hídricos e térmicos, voltando ao que eu era antes. Você tem alguma coisa contra? Falei: não. Se eu posso ser útil lá. E o gerente, que seria o meu chefe, ele ficou me olhando assim, ficou olhando para o diretor, o Zagato. Ele falou: então está resolvido, você já pode assumir lá a divisão. Falei: tá bom. Desci, fiquei esperando o Zagato chegar. Aí eu falei: Zagato, e aí? Ele falou: Miguel, o diretor mandou, a gente obedece. Então, Só segue, né? Vamos em frente, vamos em frente. E foi assim. Aí o ano seguinte, esse diretor autoritário tinha saído, entrou um outro diretor, que também continuou com o processo de adequação da estrutura. E ele, uma das áreas que ele reduziu foi a divisão que eu estava. Mas ele foi assim, muito educado comigo, ele me chamou na sala dele, falou: eu vou extinguir a tua área, mas você me aguarda que eu tenho um outro local para você aqui. O Sérgio Camargo era o diretor à época de engenharia e construção. Eu falei: não, tudo bem, Sérgio, onde eu puder ser útil. Aí passou um tempo, ele me chamou lá na sala dele e falou: você vai assumir a divisão de contrato, nunca tinha visto isso na minha vida, e falou: e se prepara que na sequência você vai assumir a gerência do departamento. Tem uma série de pessoas aposentando. Você estava em casa, né, Miguel? Porque você sempre gostou de elevar a régua, né? Pois então é. agora um desafio atrás do outro, hein, Miguel? E foi legal, porque ele falou para mim e me deu tempo de eu me preparar. Sim. Que bacana. Porque a hora que eu assumi a divisão de contratos, ele falou para mim: você vai fazer um curso da Lei 8666, que é a lei que regula o setor. E aí eu já comecei a me preparar para o departamento, que aí eu ia assumir a gerência das obras todas, né? Sim. E a Porto Primavera em andamento, uma grande usina. E é assim que eu fui, até chegar em 2000, nós colocamos a usina Porto Primavera em operação. É interessante, Porto Primavera é uma usina que levou 20 anos para ficar pronta. Nossa. É uma das barbaridades que aconteceu. Uma obra que, na época, não tinha licenciamento ambiental. Hoje, essa usina seguramente não teria sido feita. Uma área de inundação imensa, custou muito caro para a CESP e, além de tudo, é o tipo da obra que foi mal planejada, porque ela foi licitada com um projeto e foi executado praticamente um outro projeto. Nossa, aí... E aí você já viu aditivos e mais aditivos contratuais. Mas foi um desafio, porque tinha que fazer acontecer. Lá em 96, o governador, o Covas, decidiu que nós íamos terminar Porto Primavera. Não tinha mais nenhum sentido demorar tanto tempo para concluir uma usina daquele porte. Precisa entregar. Tinha que entregar. E aí nós fizemos
A usina entrou em operação no começo de 99. Depois ela continuou, porque eram 14 unidades geradoras. As 3 primeiras a gente colocou em operação em março de 99. Os equipamentos todos Voith. Voith Siemens, né? Voith Siemens. Depois juntou, né? Um ponto interessante disso, uma parte desses equipamentos, turbina, gerador, vieram da França. Eram importados. Lá pela década de 80 e pouco. Isso. Então, esses equipamentos foram armazenados. Estavam guardados. Foram guardados num local que tinha ar-condicionado e controle de umidade. Os geradores, você está falando, né? Tem uma sensibilidade muito grande esse equipamento. Então, você imagina. Durante todo esse tempo. O custo desse armazenamento. Né? Deve ter sido aí quase 15 anos. Tinha uma usina só para. E porque senão você ia perder aqueles equipamentos todos. E a área, né? Porque os geradores são imensos. Uma área imensa. Com controle de umidade e controle de temperatura. Imagina. Aí os outros foram feitos já no Brasil, então foram sendo entregues à medida. Então, Farias, é uma experiência de vida que assim, mudou muito o meu jeito de ser, o meu jeito de ver as coisas, de gestão, né? Eu aprendi muito o que não se deve fazer. Por exemplo, começar uma obra sem financiamento, sem nada, como era o caso de Porto Primavera. Mas, por outro lado, nos dá uma experiência. Uma rodagem, uma né? rodagem fantástica. Você fala. A bagagem é muito grande. E aí você ficou lá, então, até o ano 2000, é isso? Na CESP até o ano 2000. Tá. Aí foi criado a CPFL Geração. E os acionistas da CPFL era um grupo chamado VBC, que era Votorantim, Bradespar e Camargo Corrêa, junto com Previ e vários fundos de pensão que estavam sob um guarda-chuva de uma empresa chamada Bonaire. Fundação CESP, Fundação Previ, Fundação Petros, na época. O pessoal tava pesado. Só nome pesado. Não, tudo nome pesado. E aí, a CPFL, o embrião da CPFL é a CPFL Paulista, que é uma distribuidora de energia do interior de São Paulo aqui. Campinas, sim. Ribeirão Preto. E aí, em 2000, se criou a CPFL Geração, que o objetivo, o que é? Era investir em geração, construir usinas hidrelétricas. E, à época, então, o CEO da CPFL, Wilson Ferreira Júnior, que é outro cara que me ensinou muito na vida, é um cara que eu devo muito, porque me deu a oportunidade de ser diretor de uma empresa. E ele, então, estava procurando um diretor para ser o diretor de geração da CPFL. E ele foi procurar informação com o cara que tinha sido meu chefe na CESP, o Zagato. O Zagato era diretor da VBC. Aí o Zagato falou, eu tenho um cara para você. É igualzinho você. Ele falou, a régua é alta igual a sua. E aí eu fui ser entrevistado por Wilson. Eu conheci o Wilson de vista. Ele era diretor de distribuição da CESP, né? Antes da privatização. Aí fui conversar com o Wilson. Ele falou, Miguel, só que você vai ter que passar por entrevista com o pessoal da VBC. Falei, tudo bem. Aí ele marcou a entrevista, eu vim a São Paulo conversar com
um cara que representava o Votorantim, o outro que Um de cada. representava um de cada. Foi uma conversa aí de 1 hora. Aí eles falaram, ó, por nós está ok, agora se aguarda o Wilson te chamar. Isso foi, sim, começo de setembro de 2000. Aí, no final de setembro, o Wilson me ligou e falou, sexta-feira tem reunião do conselho, você vai tomar posse, então você vem aqui, bota terno e gravata e vem para cá. Olha lá, pezinho no É. conselho, pezinho na água no conselho, olha lá. Aí eu fui, É mesmo. a reunião do conselho, e só tinha nego pesado lá dentro. O presidente do conselho era o Carlos Hermílio de Moraes. Não, Só Meu ele. Deus do céu. Então, imagina. As lendas do mercado. Carlos Hermílio, cara, infelizmente já faleceu também, né? Mas é um cara educadíssimo, assim, um gentleman mesmo. Mas é aquele cara que faz as perguntas certas, né? Primeira pergunta, você está preparado para isso? Queria ver se eu titubeava. Falei, tô. Falei para ele isso, eu gosto muito de desafio, e aqui tem um desafio fantástico. Uma outra coisa que eu gostava muito, sempre gostei na minha vida, formar equipe. É o team building. Porque eu tive a oportunidade, então, na CPFL, de montar uma equipe para geração de energia. A CPFL era muito forte em distribuição. Então, eu montei um time para fazer a operação das PCHs, que a CPFL tinha, e a gestão das obras que iam iniciar. E aí foi. Mas um outro ponto importante é que, quando eu comecei na CPFL, eu pensei aqui comigo. Falei, eu acho que eu tenho que dar um passo para frente aqui. Eu estou saindo de uma empresa estatal, onde eu era gerente, que tem um modus operandi. Eu estou vindo para uma empresa privada, acionistas pesados. O jogo é outro, né? O jogo é outro, exatamente. E eu, então, falei, eu tenho que estudar. Agora, obviamente, eu não podia sair fazendo curso, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Para entregar lá, pra entregar. né? Responsável e tal. E aí, Farias, eu comecei a ler muito. Eu li muitos livros, desde aqueles que eram padrão na época, Jack Welch, com Sim. Paixão por Vencer. E tinha um livro que eu li logo naquele começo, que é de um cara chamado Fred Kaufman. É um argentino que mora nos Estados Unidos há muitos anos, professor, não sei, não me lembro de que universidade. Ele fez um livro chamado Meta Management. Ele criou essa palavra do radical grego meta, que é ir além, do management de gerenciamento. Então, é ir além de um gerenciamento usual. E ele fala nesse livro que as empresas, os projetos hoje são tão complicados que precisam que o gestor pense, vamos dizer, fora da caixa. Sim, sim. Eles vão além daquilo que é usual fazer. E aí eu li esse livro e comecei, eu fui lá ler, porque foi o meu estudo para eu poder fazer frente àquilo. Como depois a diretoria virou uma vice-presidência, que era a unidade de negócio de geração, e eu tinha que, então, eu era o responsável pelo resultado da geração. Tinha a vice-presidência financeira, tinha a vice-presidência de regulação e estratégia, mas o resultado estava Na geração. na geração. Então, eu tinha que me preparar para aquilo, poder responder as perguntas. Então, eu li muito.
Eu aproveitava as viagens que eu fazia a trabalho, eu ia lendo. Sim. Voos de 3 horas, eu ia lendo. Começava. E voltava lendo. E fui fazendo isso. Um outro livro que eu gosto muito, que eu li à época, é de um cara chamado Jim Collins, que é vocês conhecem ele, era professor de Stanford. E eu li o livro dele, Good to Great, né, que chamou no Brasil as empresas preparadas para vencer. Feitas para vencer, né? Ou feitas, né? Feitas Não, para vencer. Isso, é. Eu achei espetacular esse livro, porque ele conta tudo com a equipe dele, o que precisava ser feito, o que foi feito daquelas empresas que foram além do good, elas foram ótimas. Performance. Então eu li essas coisas todas. Isso é interessante que assim, não faz muito, quer dizer, não faz muito tempo. Eu me lembro também dessa época aí de 2008, 2006. Eu viajava demais também para fora do Brasil e aqui. E aí não tinha essa facilidade de celular, né? Era muito caro ainda. Não tinha rede social, pelo menos. E aí você via os passageiros lendo mais, né? Eu não sei se hoje é tão comum isso. Tem mais gente no celular ouvindo música do que... música. Né, ou até assistindo filme, vídeo, essa coisa toda, mas lendo menor quantidade, né? Eu também já reparei isso. Pessoal mais ouvindo música hoje. Tanto é que as lojinhas de aeroportos, sempre aquelas livrarias, estavam sempre movimentadas e tal. Hoje estão meio que abandonadas, largadas, assim, né? Estão vendendo chocolate. Bala, tudo é verdade, Mas, e aí eu fui, assim, você vai aprendendo. E aí teve o evento em 2001 do racionamento. Racionamento quase faliu com as empresas do setor elétrico, porque, vocês se lembrarem bem, houve um corte da carga de 20%. Isso. E as empresas distribuidoras não conseguiam cortar 20% nas despesas. Por quê? Os contratos de energia, por cláusulas contratuais, tinham que ser honrados. Tá. Que entrava numa causa que é de excepcionalidade. A usina estava lá pronta para operar, mas não tinha água, por causa da seca. Então, eles entregavam menos energia, mas recebiam como se fosse normal. 100%. Tá. Então, isso, as empresas de distribuição quase foram à falência. E a CPFL foi uma delas. E numa época que a CPFL investia pesado na construção de usinas. Nossa, ou seja... Isso fez com que, a hora que a gente bateu no BNDES para pegar o financiamento, o BNDES falou, eu não posso dar financiamento para vocês porque vocês não têm balanço para isso. E aí foi um ano de racionamento, praticamente, um pouquinho menos. E, à época, houve financiamento do BNDES para as empresas para poderem sair do sufoco, mas o consumo não voltou ao que era antes do racionamento. As pessoas se habituaram a economizar energia. Né? Vocês lembram das lâmpadas, tempo, né? das lâmpadas que foram substituídas por aquelas chinesas? Sim, LED, né? Não era aquelas... Não era LED, era... Não, qual que é? Eram aquelas fluorescentes brancas. Isso, não era isso? Que tinha um consumo de energia muito menor. Então, mesmo com o fim do racionamento, o consumo continuou baixo. E as empresas de distribuição tinham um problema sério de caixa. Até aí, voltando isso. E a época, então, início do governo Lula, final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, o mercado estava, se lembrar bem, a Selic era 30%. Era um negócio de doido. Não vai botar em negócio, né? Dinheiro estava lá. Então, e você buscar esse dinheiro no mercado, o custo era altíssimo. Não paga. Nada vai pagar isso aí, né? Você quebrava as empresas. Literalmente, você quebrava as empresas. Aí, eu me lembro que a gente estava um dia na reunião do conselho
E eu, como executivo da CPFL, eu sempre participei das reuniões de conselho da CPFL. Porque aí eu tinha que ir lá apresentar os resultados do Sim. negócio de geração. Tá. E se tinha alguma coisa para ser aprovada, era eu que ia lá levar ao conselho e defender a aprovação. Então, eu lido com o conselho de administração há muitos anos. Não como conselheiro à Sim, época, sim. mas sim Respondendo para o conselho. como executivo. Aí nós estávamos numa reunião de conselho, o Wilson falou, Miguel, atende o telefone, que é o cara do BNDES. O cara tá bravo. Por quê? O diretor financeiro da época, o vice-presidente, não tinha saído. E, por algum motivo, ele não avisou o BNDES. E tinha coisas em andamento lá no BNDES, inclusive da área de geração. Aí eu fui atender o telefone, o gerente lá do BNDES estava bravo. Aí eu deixei ele falar, falei para ele, olha, eu posso ir amanhã para a gente conversar. A partir de agora, tudo que é geração, você conversa comigo. E eu me viro aqui dentro. Aí falou, pô, amanhã não dá, porque eu vou viajar, não sei o que lá. Segunda-feira, isso era uma quarta-feira. Aí fui para o BNDE, na segunda-feira. Cheguei lá, ele estava mais calmo. Aí eu falei, olha, a partir de agora eu sou o seu interlocutor. Vamos ver como é que nós viabilizamos os financiamentos. Nós precisamos de financiamento porque a empresa não tem caixa para botar nos projetos mais. E as obras vão parar. Porque tem uma hora que não tem que fazer. mais, não tem o que fazer. O caixa não aguenta, né? Aí ele falou que tinha uma série de coisas que precisavam ser feitas. Eu falei, faz o seguinte, coloque isso num e-mail e manda para o Wilson Ferreira, que é o CEO da CPFL. Ele falou, não, pode deixar que eu faço isso. Aí ele mandou um e-mail. Nesse e-mail falava que a CPFL tinha que ser capitalizada. Isso já estava em discussão na CPFL, nos acionistas aportarem um capital, na época foi mais de R$1 bilhão. Nossa. É tudo nego grande, né? Não, tudo bem, mas a conta é grande também, né? E aí a empresa se preparou para o IPO. Ah. Então, o IPO em 2004, foi feito um IPO, não me lembro dos números mais, mas foi feito um IPO no novo mercado da Bovespa e na ADR nível 3 de Nova York. E aí a CPFL... E aí, nesse e-mail que veio, né, essa época do BNDES, ele falava o seguinte, os projetos Barra Grande e Campos Novos eram duas usinas de 800 megawatts, imensas. Você tem que ter ou fiança bancária ou a garantia de um dos seus acionistas. Nossa. Eu falei, fiança bancária esquece. Né? Imagina o valor disso. O valor disso. E na época ainda com taxa lá nas alturas. Lá nas alturas. Ou garantia do sócio. Ou garantia do sócio. O sócio tem a vida dele, tem projeto dele, que eles precisam do balanço também. Eles não vão ocupar o balanço com um negócio de outro. De outro. E aí? Aí eu sentei com o Wilson lá na CPFL e eu falei, Wilson, acho que a saída aqui é vender participação. Temos muito o que fazer. Aí ele falou, eu acho que eu estava pensando nisso. Ele falou para mim, eu não sabia a tua reação. Que bom que você já trouxe isso. Você já trouxe isso como sugestão. Eu falei, não tem outro jeito. Nós temos que vender a participação, achar um sócio que nos dê aquilo que nós já investimos, uma correção, e que dê a garantia para o nosso financiamento até os... Mas eram duas coisas que você estava querendo então, hein? Não era só o que você já investiu, era a garantia para tomar mais. Para tomar mais. Então isso é um desafio enorme. Então, e aí? Aí eu falei, deixa eu dar uma sondada nos nossos sócios aqui da CPFL, que ali nós temos grandes consumidores de energia. E eu já tinha conversado com um deles, eles se mostrou interessado. Aí eu falei,
deixa eu dar uma sondada, a hora que Pra eu ver. sentir que vai dar Liga? Aham. eu trago para você para a gente ver como é que a gente leva isso para o Conselho de Administração. Aí eu fui conversar com eles e chegamos lá num acordo. Ele compraria numa das empresas 15% e a outra 25% da nossa participação, ou da participação da empresa. Nós tínhamos, numa delas, 70%, reduzimos para 48%, mais ou menos, e a outra nós tínhamos 50%, reduziu para 25%. Então, esse cara pagou o que a gente já tinha investido, corrigido por Selic, e a garantia, aí foi a parte mais difícil. Porque o cara falou, Miguel, eu não vou te dar garantia de graça. Então, Eu falei, não, tudo bem. Mas você não vai me cobrar o que o banco está querendo. A fiança bancária que o banco está querendo cobrar de mim, né? E aí, discute aqui, discute ali, nós chegamos num acordo que ele daria a fiança corporativa dele, da empresa dele, e ele cobraria um valor menor do que uma fiança bancária. E qual seria a garantia da empresa, da CPFL, se não cumprisse? Tinha alguma ou não? Perder mais participação. Não, por que isso ele topou? Porque ele era sócio da CPFL. Não, sim, mas imagina se desse ruim depois. Assim, teria uma garantia Tinha um documento que foi escrito, estou tentando até lembrar, em que aonde a CPFL Energia, à época, garantia o financiamento para ele. Se a CPFL não cumprisse o financiamento, ele seria ressarcido. Mas aí tinha uma vantagem, que essa garantia era válida para a fase de construção. Que a hora que entrava em operação, entravam em vigor os contratos de energia. Ok. E aí o BNDES entrava no jogo. aceitava os contratos de energia. Entendi. E eram todos contratos de energia com a própria CPFL distribuidora. Então, isso daí foi. O mais difícil foi negociar a fiança dele corporativa e tinha que ser remunerada, porque ele falou, não vou te dar de graça. Óbvio. O desafio era chegar na operação. A primeira etapa, né? Aí, depois de muita conversa, chegamos num acordo, aí levamos isso para o Conselho. E o Conselho, a governança da CPFL era uma governança fortíssima. Ele tinha lá o chamado Comitê de Partes Relacionadas. Ou seja, se tinha um acionista que tinha conflito, esse comitê discutia os assuntos, recomendava um voto para o Conselho, o acionista conflitado não participava da discussão e, na reunião do Conselho, ele se retirava da sala. Olha só. Então, era uma governança fortíssima. Sensacional. Robusta. Isso, né? Muito robusta, muito robusta. E aí, levei para o Comitê de Partes Relacionadas e eles, assim, eles sabiam que precisava. Não tinha muito o que fazer. Era isso ou não? Vamos perder a participação, mas vamos terminar as obras. Ainda vamos recuperar um pouco daquilo que nós colocamos como capital próprio. Sim. Aí o Comitê de Partes Relacionadas aprovou e eu então levei para o Conselho. E quando o comitê recomendava, a discussão no Conselho era pequena, porque os conselheiros já vinham com o voto recomendado. Sim. Era só o conselheiro independente, que era uma pessoa, que a gente tinha que explicar direitinho. A gente até fazia uma reunião à parte com o conselheiro independente para explicar direitinho, para ele não ficar boiando lá, com informação diferente dos outros acionistas. Claro. E aí conseguimos. E no documento, no e-mail que o BNDES encaminhou, ele assumiu o compromisso, depois da capitalização feita pelos acionistas e depois da garantia dos dois primeiros projetos, os demais projetos seriam com garantia corporativa da própria CPFL Energia.
Bom, aí, resolvido um problema. Tinha um outro problema. Cada uma dessas usinas, ela era uma sociedade de propósito específico, uma SPE. SPE. Nós tínhamos sócios. Claro. Então, você tinha sócios, por exemplo, uma Alcoa, uma Votorantim, que era robusta, balanço deles tranquilo. Mas nós tínhamos sócios estatais. E o BNDES falou, eu não dou financiamento para estatal. Que imbróglio isso. Olha isso. Sinto muito. Ou eles apresentam uma garantia bancária, uma fiança Firme, bancária, ou vocês vão ter que garantir a parte deles. Falei, paramos de novo. E agora? Bom, aí eu falei, bom, primeiro eu tenho que conversar com o meu conselho de administração para ver. Aí conversando com o Wilson era um cara muito aberto, ele é um cara assim, que tem uma visão de negócio fantástico. Falou, Miguel, vamos cobrar a mesma taxa que os outros cobram da gente. Vamos propor isso para o conselho. Aí levamos ao conselho, foi uma discussão, porque tinha conselheiro lá falando, não, tem que ser fiança bancária. Mas, cara, não vai sair fiança bancária. Foi uma discussão imensa. Aí eles concordaram. Eu falei, agora eu tenho que ir ao meu sócio, nas SPS. E eu era o conselheiro da CPFL e eu era o presidente do conselho das SPS, porque eu representava o maior acionista, participação societária. Sim. Uma das empresas só, que era a Barra Grande, que o maior acionista era a Alcoa, então o presidente do conselho era dele. Da Alcoa. As outras, eu era o presidente do conselho. Aí eu vou conversar com os sócios estatais. E você imagina, aqueles caras vivem num outro mundo. Eram tudo cara que cai. O diretor financeiro de uma das empresas fala, como vai cobrar fiança? Nossa, cara, isso não é de graça. Senão não consegue. Uhum. Se você não financiar, você vai ter que botar capital próprio. Se você não colocar capital próprio, eu vou te diluir na participação societária. Você vai ficar com zero de participação. É isso que você quer? Bom, foi difícil. Um enrosco. Foi um enrosco, mas conseguimos. Eles aprovaram lá dentro pagar a fiança, nós demos a garantia corporativa em nome deles. A participação deles era pequena, era coisa de 5%, só um dos projetos que era maior. Mas concordamos, financiamos, o BNDES honrou o compromisso e nós tocamos a vida aí com esses projetos todos. Eram 6 usinas hidrelétricas. Meu Deus. Investimento total dessas usinas passava de 5 bilhões de reais. É um negócio grande, né? A parte CPFL era mais de 2 bilhões. Todas elas em São Paulo? Não, nenhuma em São Paulo. Ah, não, tudo fora. Eram 3 no Rio Grande do Sul. Ah, tá, ok. Uma na divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A outra em Santa Catarina. E a outra também divisa... A outra também Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá. Eram 6 usinas. Então, eram usinas grandes. Ao todo, você ficou quanto tempo, Miguel, na CPFL? Na CPFL Energia, eu fiquei 11 anos. 11 anos. Até 2011. Tá. Em 2011, foi criado a CPFL Renováveis. Tá. CPFL Renováveis, o que é? É a fusão dos ativos renováveis da CPFL Energia, PCHs, tinha parques eólicos, usinas de biomassa, com uma empresa de energia renovável chamada ERSA, que tinha como principais acionistas Banco Pátria, através de um dos fundos do Banco Pátria, BTG, através do Fundo Brasil Energia, Bradesco, através de um outro fundo, também tudo nego grande. Só? Só nego grande. Você estava sempre metido em coisa grande, né? E aí, quando foi criada essa empresa, o Wilson, então, me chamou para ser o primeiro CEO. Tá. E eu tinha uma missão.
nós tínhamos que fazer o IPO da empresa até agosto de 2013. Isso era agosto de 2011. Nossa, 2 anos. 2 anos para fazer isso. E você tinha que preparar a empresa. A empresa, quando você pega um pouco daqui, um pouco daqui, Pra juntar, junta, você tem que, primeira coisa que a gente viu, o ERP não era o SAP, então tinha que ser o SAP. Então nós fizemos uma migração do SAP da CPFL. Nós tínhamos que integrar uma equipe, uma empresa que a CPFL tinha comprado, que era de parques eólicos no Nordeste. E essa empresa ainda não tinha sido incorporada, tinha que ter aprovação do CAD, aprovação dos bancos que financiaram os projetos, aprovação dos acionistas, eram acionistas americanos. Então, foi também um desafio e nós fizemos um planejamento que nós temos que incorporar essa empresa até dezembro, para o balanço de 2011 já contar... Ser limpo, completo, na nova empresa. Na nova empresa. O SAP só ia rodar em fevereiro, aí vamos nos preparar para começar um roadshow do IPO em abril, o chamado pre-deal roadshow, né, que você faz para... Sim, para começar a espalhar. E fazer o IPO em julho, que é a segunda janela que tem, né? De 13, né? Você está falando? De 2013. Não, de 2012. 2012. Tá. 2012. Tá. E conseguimos, cumprimos, rodamos o SAP, começamos a fazer em abril o chamado pre-deal, São Paulo, Rio, Nova York, Boston, Chicago, Londres, rodando por esses lugares tudo, fazendo reuniões com os investidores. Escolhemos sindicato de bancos, tudo definido para já deixar pronto para o IPO em julho. Aí veio o mau humor do mercado, o governo federal começou a intervir em preço de gasolina, em preço de hotel à época, umas coisas assim. E aí o investidor... Não, tô fora. Não rolou. Aí, vamos deixar para setembro, que é a próxima janela. Chegou em setembro, sai a chamada MP 579, que o governo federal regula preço de energia. Isso daí para o setor elétrico foi... o fim da picada. Balde de água fria, hein, Miguel? Nossa. Aí ficamos terceira janela em dezembro, também nem saímos para conversar. Os bancos já deram para nós, nem vai. Esquece. Vamos deixar para 2013. Abril. Nada. Também. Aí chegou em junho, o mercado deu uma ligeira melhorada. Aí falamos, e agora? E o prazo que os acionistas deram era agosto. Nós tínhamos 2 meses só para fazer o IPO. Aí melhorou o mercado assim, tempo. E o BTG garantiu um aporte de 500 milhões. O nosso IPO era de 900 milhões. Isso porque o sonho inicial era 1,5 bilhão, mas nós fomos reduzindo até. E aí conseguimos um aporte do IFC, ele comprou 120 milhões de ações, então isso abateu da conta do BTG, e aí conseguimos um aporte, uma compra de ação, um aporte da Previ, que comprou 400 milhões dessa. E aí nós conseguimos viabilizar o IPO, mas assim, saímos em roadshow, o mercado caiu outra vez. Nossa. Mas vamos em frente. Vamos agora já... E é interessante porque o mercado via muito bem a CPFL, porque
CPFL Energia tinha um bom nome. Sim, sim. Um histórico, né? Uma história muito bom. E os acionistas que tinham por trás. Claro. Né? Então, é tudo nego grande. Gozava de uma credibilidade muito forte. Então, tinha uma credibilidade. Mas o problema era as intervenções do governo federal em preço, etc. A época, para você ter uma ideia, eles interviram em preço de hotel. Uma coisa assim. Não, é impossível. Não tem o menor sentido. E aí, saiu o IPO ou não? O IPO saiu. Quando? Ele foi lançado na Bovespa em julho de 2013. Tá, julho de 13. Então saiu com aquilo programado. E a ação no começo ficou com pouco trading, né? Porque tinha uma boa parte ainda na mão do BTG, uma boa parte na mão da Previ. Então o trading da ação era baixo. Mas saiu. Saiu. Rodou. Rodou. Os acionistas ficaram felizes, cada um pegou a sua parte, teve uma parte que era primária e a outra parte secundária, que foram principalmente para os acionistas da antiga Hertz. Claro. E aí chegou nessa hora que eu já tinha conversado com o Wilson, eu falei, eu vou embora. Eu estava muito cansado. Isso depois do IPO? Depois do IPO. Tá. Já 2014, é isso? Não, agosto de 2013. Oh. A gente avaliou que o impacto no mercado era pequeno, porque o trading era muito baixo. Estava controlado, né? Estava controlado. E eu estava muito cansado, porque os 2 anos de CPFL renovável, eu simplesmente não tive férias. Não é férias, não teve vida, né? Foi muito demandante, né? Pô, você teve uma série de iniciativas juntas aí, até culminando no IPO, imagina? Nessa hora, eu penso assim, a minha mulher, a Helena, era uma santa, porque tinha dia que eu saía e chegava às 10 horas da noite em casa, saía 7 horas da manhã de casa, Sim. chegava às 10 horas da noite. A época que tinha reunião com bancos, eram reuniões intermináveis. E aí eu falei com o Wilson, falei, olha, eu te ajudo a escolher o sucessor. Isso eu tinha falado com ele já um pouco antes, né? Não foi logo em seguida do IPO. E aí eu ajudei ele a definir o sucessor e saí. Fui descansar, falei, vou viajar, vou... Aí chegou em novembro, eu já comecei a pensar, Farias, na transição de carreira. Tá. Eu tinha, à época, 63 anos, eu falei, pô, é hora de migrar para conselho. Experiência já tinha bastante. Já o que eu tinha vivido aí. E aí, o dono da Casa dos Ventos, o Mário Araripe, vocês devem ter ouvido falar nele, é um empresário que é dono sozinho da Casa dos Ventos. E é uma empresa que, à época, ela desenvolvia parques eólicos já com a licença prévia ambiental e vendia para ser construído. E um dia eu encontrei o Mário, eu conhecia ele porque um dos parques eólicos da CPFL nós compramos dele, então eu tive reuniões com ele. Eu encontrei com ele um dia. Aí ele falou, Miguel, o que você está fazendo? Eu falei, olha, eu saí da CPFL, tudo, estou vendo o que eu vou fazer. Ele falou, vai lá no meu escritório, eu quero conversar com você. Tá bom. Aí eu fui lá no escritório dele. Falou, olha, eu estou dando um passo a mais na minha empresa aqui. Eu deixei de ser um desenvolvedor de parques eólicos apenas. Eu vou investir também na construção de parques eólicos. E aí eu falei, mas você tem equipe? Ele falou, ninguém, por isso que eu estou conversando com você. Você vai ter que montar uma equipe para gestão da construção de parques eólicos e operação. Aí tocou naquilo que eu gosto. Que você sempre fez a vida inteira, né? O meu sonho de conselho já foi adiado aí. Um pouco. Aí eu falei, não, tá bom, eu topo isso, eu gosto. E fui montar a equipe. E lá você ficou quanto tempo? 2 anos. 2 anos, tá. E foi interessante porque é um desafio novo,
construção de um parque eólico é muito diferente de uma usina hidrelétrica. Tem coisas muito diferentes. É um outro negócio, né? E nós tínhamos um desafio interessante, que era construir uma subestação de rede básica no meio do nada, no Piauí, num local de difícil acesso. Era uma subestação de 1.200 MVA em 500 kV, seccionando uma linha da State Grid. Então, eu tinha que montar a equipe, os equipamentos eram Alstom, e eu tinha que negociar com a State Grid o seccionamento da linha. Seccionamento da linha, Faria, você tem uma linha de 500 kV, você pega a linha, faz ela passar pela subestação e subir de novo. Então, fácil. Conversar com o chinês. Foi muito interessante, porque a primeira reunião que eu fiz com a State Grid, eu fui no Rio de Janeiro, eu pedi ajuda para um consultor nosso, falei, vamos conversar com ele. E a State Grid, ela tem o chamado diretor estatutário é tudo chinês, mas eles têm os vice-diretores que são brasileiros. E nessa primeira reunião, fizemos reunião com os brasileiros, mas tinha um chinês. E o chinês não falava nada de inglês nem de português. Então, a gente falava em português, alguém lá, tradutor, traduzia tudo. E aí, o cara custou a entender que ele era obrigado a dar acesso para nós. Era a regra do setor. Ele não estava fazendo nenhum favor para nós. Sim. Aí o pessoal brasileiro presente explicou para ele, ele entendeu e falou, tudo bem, então tá bom. Aí definimos lá um interlocutor e todo o projeto da subestação era mandado para eles tinham que aprovar. Só que o nosso cronograma era fazer essa subestação e o primeiro parque eólico em 12 meses. Quando eu vi esse prazo, eu falei, nossa Senhora. 12 meses é uma semana nesse segmento aí, né? Eu falei, nossa Senhora, foi um negócio assim de louco. Atrasamos um mês, fizemos em 13 meses. Não, foi bem. Mas tá lindo isso aí. Colocamos a subestação em operação, os parques eólicos, o primeiro deles ficou pronto, ligamos o parque à subestação. Depois eu fiquei mais 6 meses para terminar um outro parque eólico. Aí eu falei, chega, não dá mais. Aí também conversei com o Mário, escolhemos o sucessor e saí da Casa dos Ventos. Aí, nesse período, eu comecei a fazer só consultorias. Junto com um amigo, nós montamos um escritório de consultoria. E, nessa época, surgiu, então, o convite para o Conselho da VEG. O Wilson Ferreira, ele era conselheiro da VEG, conselheiro independente. Quando ele assumiu a presidência da Eletrobras, lá em 2016, ele tinha um prazo para sair do Conselho da VEG, que era conflito de interesse pelas regras da Eletrobras. Lembrando, a Eletrobras era estatal, tudo, então tinha as regras de conflito de interesse. Então, e aí os controladores lá da VEG, né, as 3 famílias, pediram sugestões de nome para o Wilson. O Wilson indicou 2 nomes, um deles era o meu. E aí a assembleia acontecia em abril de 2017. Aí eu fui conversar com as 3 representantes das 3 famílias, né? E aí eles aprovaram o meu nome e eu assumi como conselheiro independente em abril de 2017. Aí
3 meses depois, a SPIC ganha a concessão da usina hidrelétrica São Simão. A CEO da SPIC era uma colega de diretoria da CPFL à época, é a CEO até hoje, Adriana Valtric. E a operação da SPIC no Brasil era muito pequena na época, eram 2 parques eólicos na Paraíba. E aí, no dia seguinte, o leilão, final de setembro de 2017, a Adriana me ligou pedindo para eu ir lá conversar com ela. Falou, Miguel, tem ninguém aqui que entenda de hidroelétrica e o acionista quer que a operação da usina seja com equipe própria. Tem ninguém. Me salva. Ele falou, cara, você precisa liderar o takeover disso, porque não tem jeito. E aí vem aquilo que eu gosto, montar a equipe, construir Vamos time. lá. E fui lá, fiquei quase 5 anos. Eu me assumi o compromisso com 2, acabei ficando 4,5, quase 5. Começou em 17, é isso? 17. Tá. Então, até o ano passado? É. Eu saí em 22. abril do ano passado. Em abril do ano Um passado. agora. Aonde fica? São Simão, É. divisa de Goiás com Minas Gerais, perto ali de Ituiutaba. Tá, nesse caso você teve que estar indo e voltando, como é que você fazia? Eu ia uma vez por mês, eu ia lá. Tá, E era assim, você pega um avião até Uberlândia, imagino. Uberlândia, um carro até São Simão, 3h30. 3 horas e meia. Então, quando eu ia, eu ficava a semana toda. Tá. Eu ia na segunda e voltava na sexta. Para aproveitar o tempo lá, né? E nós tivemos que montar uma equipe em 6 meses, porque pelo edital do leilão, a CEMIG, a antiga concessionária, tinha obrigação de fazer a operação por 6 meses, depois não. Então, nós tivemos que montar a equipe. Urgente. A toque de caixa. Toque de caixa. A orientação. Procura trazer gente experiente, porque não vai dar tempo de treinar ninguém. Conseguimos montar. O dia que a gente chama lá do Day One, né, que dia 10 de maio de 2018, que é quando nós assumimos a operação da usina, tinha a diretoria toda da empresa estava lá na usina, nós tivemos que reformar o escritório onde ia funcionar a equipe, e estavam os chineses que estavam no Brasil à época, tinha uns 10 chineses na época. Foi muito bacana ver a emoção deles. Né? O chinês normalmente é um cara... Mais fechadão, né? Mais, Mas você via a emoção deles. E nossa também, Claro, porque é. é um trabalho Bela conquista, né? gigantesco feito, né? E aí foi isso daí. Nesse período todo, você tem uma experiência grande que se adquire ao longo da claro. vida, né? A experiência minha de VEG foi sensacional, uma empresa espetacular, uma governança também sólida. Para você ter uma ideia, a SPIC, eu era o diretor de operação da SPIC, e nós compramos os transformadores da VEG. Eles venceram a licitação e a gente tinha um conflito de interesse meu. Então, a SPIC também, embora não seja empresa de bolsa, tem as regras de conflito de interesse. Então, todo o processo negocial era com a equipe de suprimentos. Sim. A minha equipe dava o apoio técnico, mas analisar as propostas técnicas. E na VEG, eles tinham que aprovar o crédito para a SPIC. Nesse dia, eu saí da sala. Eu não participei da votação. Já usando o mesmo processo que você tinha visto antes, né? Eles têm exatamente as mesmas regras que a CPFL tinha. Conflito de interesse, são reuniões mensais, não tem voto combinado. Então, o voto de um conselheiro independente é igual ao voto do acionista controlador. Neutro total. Total.
eles disponibilizam o material 5 dias antes. Aham. Você lê o material e você participa da reunião sem nada. E aí a discussão. Sem emoção. É uma reunião que vai o dia todo. Começa às 8 da manhã, vai até às 4 horas da tarde. Breve intervalo ali para o almoço. E a discussão é essa. Assim, cada um dá o seu palpite, se discute. É uma empresa assim que... Sensacional. Sensacional. Miguel, a gente já está 1h20 aqui, e aí fazendo esse resumo, Tudo né? isso? Vocês me desculpem, eu fui Dessa, falando. dessa, Não, mas tá ótimo, dessa foi trajetória, né? Assim, você vai falando, eu vou viajando, né? Eu fico imaginando você lá posicionando, começando um novo time, contratando, desenvolvendo, puxando gente do mercado que você já conhecia, né? Mas se você pudesse voltar no tempo aí e estar sentado à frente do Miguel jovem, que dicas você daria para o Miguel jovem? Por incrível que pareça, eu teria estudado mais. Eu não tive muito tempo para fazer muitos cursos, principalmente na área financeira, porque eu não tinha tempo, era assim, A batida lá, né? era muito batido. Então, eu teria começado lá atrás, fazendo cursos financeiros, que eu acho que é importante. A gestão de uma empresa, se você não acompanhar os indicadores financeiros, você está enrolado. Caixa, EBITDA, então essas coisas. Então, essa é uma coisa que eu faria diferente. Uma outra coisa, eu teria feito uma imersão no exterior, principalmente para melhorar o inglês. Porque o inglês, só fazendo um parênteses, eu passei 3 meses em Berkeley, então eu voltei com inglês razoavelmente bom. Mas aí... você não usa, acaba perdendo, não? Acaba perdendo. Não. Então eu devia ter feito uma imersão. Tá. Investido mais tempo. Mais tempo, sei lá, tirado uma folga da CESP, a CESP dava isso, e ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, fazer uma imersão lá de 1 ano. Isso é uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. E isso tem que ser feito lá atrás. Sem dúvida, sem dúvida. E o que você está lendo ou leu recentemente? Que você possa, série que você está seguindo? você possa deixar de dica aqui para os ouvintes? Eu já fui um leitor bem melhor, mas eu sempre, quando eu saio de férias, eu saí de férias agora em dezembro, eu fui com a minha mulher e minhas filhas para Maragogi. Oh, delícia! Então, passei uma semana lá num resort. E a minha filha me deu um livro, que é As Cartas da Prisão de Nelson Mandela. Nossa! Espetacular. Você quer um exemplo de resiliência e perseverança? Está ali. O cara que ficou preso 27 anos, o crime dele foi defender o direito dos pretos, que é 95% da população da África do Sul, que era contra a minoria dominante. Então, um livro espetacular. Os membros aqui do Board Member podem ler esse livro, vocês não se arrependerão. Um livro maravilhoso. Sensacional, excelente bom, dica. Tem um outro que eu li um pouco tempo antes, que é o livro do Obama, A Terra Prometida, né? Que é um cara que eu admirava muito. E, assim, você vê ele contar a história familiar dele depois, os 4 anos da presidência dele, que é o que esse livro aborda, você vê como ele dá importância à família, à esposa dele. Ele até cita no livro que ele morre de medo da esposa dele, porque ela é assim, muito firme. E ele fala, se eu não fosse a Michelle, eu não seria presidente, porque é ela que segura as pontas com as minhas filhas, eram todas crianças pequenas. Imagina isso. Então, 2 dicas. Pô, excelente. Bacana, agora você legal. subiu a régua sim, hein, Miguel? Duas obras aí espetaculares. Espetacular, vale a pena ler.
Miguel, a gente está finalizando então o nosso episódio de hoje. Queria te agradecer imensamente. Que história maravilhosa que a gente navegou aqui, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, da tua história, da tua trajetória. E eu viajei literalmente na tua história. Parabéns. Você é sempre muito bem-vindo aqui e realmente hoje foi espetacular. Eu é que agradeço a vocês a oportunidade, o Udo e Farias. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha experiência com os board members. E assim, agradeço muitíssimo a oportunidade que vocês me deram. Tamo junto. Obrigado. Udo, palavras finais, por favor. Miguel, primeiramente eu gostaria de agradecer como cidadão brasileiro, porque você ajudou a construir uma matriz energética aqui no Brasil. É verdade. Ela é limpa, né, as hidrelétricas, né? Diferentemente de outros países que queimam combustíveis fósseis, alguma coisa assim. No Brasil nós temos, pelo menos na minha época, era 75% vinha dos recursos hídricos que Hoje é um Brasil... pouquinho menos. Um pouquinho menos. Né? Mas ajudou tanto na parte hidrelétrica como também nas usinas eólicas, que também é uma energia limpa. Então, primeiro, o agradecimento e um prazer de encontrar um colega aí da área. Então, muito obrigado e parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado. Obrigado a Farias e Udo aí pela oportunidade. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Tá? Legal, pessoal. Hoje a gente teve a oportunidade, então, de ouvir aqui Miguel Saad. Que história espetacular, né? É um profissional que tem na sua base a construção de times. E, novamente, a gente volta a reforçar, né? No fim do dia, as pessoas é que fazem a diferença. Não tem jeito. Pode ser na energia, na indústria, na saúde. Sempre vai ter as pessoas aí como base e o principal negócio, né? Então, muito obrigado para você que assistiu até agora aqui. Se você gostou desse episódio, então considere se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para as notificações e, claro, curtindo o episódio, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!